bem-vindo à Hora da Matemática. Para darmos continuidade aos estudos, nós pensamos que neste momento seria interessante trazer um pouquinho da história da matemática, que é como tudo se originou. Aí nós vamos ver ao longo do tempo como que foi essa modificação e como ela funciona nos dias de hoje. Nós vamos revisitar um pouquinho da história dos números e depois saber como que a aplicação disso vai nos ajudar a fazer os nossos cálculos mais bem feitos. Mas antes, eu tenho algumas perguntas para você. A quantidade de lápis nesses dois copos é a mesma? O formato dessas duas borrachas é o mesmo? O tamanho dessas duas bolas é igual? Eu acredito que você tenha respondido que não. Mas por que essas perguntas? Isso serviu para mostrar que reconhecer quantidade, forma, tamanho está na base do pensamento matemático. E também serviu para mostrar que você sabe muito mais matemática do que você imagina. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque todos nós nascemos com essa capacidade. A capacidade de raciocinar, de deduzir, ou seja, de pensar com lógica. Aquilo que nós normalmente relacionamos à matemática nos dias de hoje tem a ver com os objetos que nós utilizamos para fazer matemática, que são papel, lápis, a caneta. Mas essas representações que são feitas do pensamento, elas são mais recentes. O registro do pensamento matemático ele é muito antigo. Nós temos aqui uma imagem que mostra alguns ossos. Nesses ossos, nós vemos marcas. E os estudiosos descobriram que essas marcas são registros de contagens que os povos das cavernas faziam. Dentro desses ossos, o mais antigo que foi encontrado por enquanto tem 35 mil anos. Então vejam, 35 mil anos atrás, as pessoas já faziam registro do seu pensamento matemático, da contagem que faziam. Hoje em dia nós sabemos que até mesmo os animais conseguem fazer raciocínio lógico, fazer contagem, ele consegue estimar qual a distância, quanto tempo ele vai demorar, né? Qual altura que ele tem que pular. Então, tudo isso já faz parte do nosso cérebro. Por isso que nós sabemos fazer matemática automaticamente. Agora, o registro que nós fazemos desses pensamentos é o que a gente normalmente chama de matemática. Mas os registros, eles foram mudando ao longo do tempo. Então eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho da evolução dos números, ou da modificação desses números com o passar do tempo e com as civilizações. Eu tenho aqui uma tábua de números de um povo muito antigo. Os sumérios, que viveram lá na Babilônia. Olha como eram os números que eles usavam. Aqui nós temos os números da civilização egípcia. Aqui, a numeração romana. Esse daqui, algumas vezes nós já conhecemos, né? Porque alguns desses números eles estão presentes no nosso dia a dia também. Aqui, nós vemos a tábua de números dos maias. E agora eu tenho um desafio. Já pensou fazer cálculo com esses números aí? Imagina só fazer esse tipo de multiplicação usando os números egípcios. Ou
esse cálculo aqui, essa soma, utilizando os números romanos? Você acha que você consegue fazer isso? Descobrir quais são esses números e como fazer esses cálculos? Não parece muito fácil, né? Mas, vamos ver. Essa daqui é a soma desses números aqui. E este daqui é o resultado dessa multiplicação. Não é muito convidativo. Parece um pouquinho complicado de fazer. Ainda bem que a evolução continuou. As modificações continuaram e nós conseguimos chegar até essa numeração que nós conhecemos atualmente, que são os algarismos. São chamados algarismos indo-arábicos, que também sofreram uma modificação ao longo do tempo e com as civilizações, né? Por que ela se chama indo-arábica? Porque tem uma parte dela que foi dos hindus e uma outra parte dos árabes, né? Então aqui, nós vemos daqui de cima para baixo a modificação que foi ocorrendo ao longo do tempo para nós chegarmos ao modelo, ao formato que nós temos hoje, aquilo que nós chamamos de números, e que na verdade a gente deve chamar de algarismos. Os algarismos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, eles são utilizados para formar os números. E esses algarismos, eles são tão fáceis que a gente pode fazer desde números muito pequenininhos até números gigantescos. Então eles são bem mais fáceis do que aqueles outros que a gente viu, vocês não acham? Então, agora mais um desafio. Eu gostaria de saber como é que você faria esta soma. Nós temos aqui os números 348 e 21. Eu gostaria que você pegasse o seu caderno, pegue o lápis e registre. Você já sabe como tem que fazer isso. Você já viu nas outras aulas. Então coloque aí o título, que é a hora da matemática. E aí você vai fazer essa soma. Pode fazer a soma do jeito que você quiser. Depois, quando você novamente se encontrar com os professores, os colegas, você vai poder mostrar para todos como é que você conseguiu resolver, quais foram as estratégias que você utilizou para fazer esse cálculo. Eu vou dar alguns segundos para que você possa copiar e resolver, ok? E aí, terminou? Agora eu vou mostrar como foi que eu resolvi esse cálculo. Então foi assim. Eu coloquei um número em cima e o outro embaixo. Aqui neste caso, eu pus o 348 em cima e o 21 embaixo. Veja que para isso eu tomei o cuidado de alinhar direitinho os algarismos. E isso porque depois, nas outras aulas, nós vamos ver a importância dessa posição. E por que esses números têm que ser colocados embaixo e cima do outro. Então, aí você fala, mas por que eu não coloquei o número 21 para cá e coloquei para cá? Exatamente o que nós vamos aprender, né? Qual a importância de colocar os números na posição que eles devem ficar para que o cálculo seja correto. Então aqui eu coloquei 348 e 21, o 8 e o 1 bem alinhadinhos, um em cima do outro bem certinho, e o 4 com o 2. Esse local aqui, onde não tem nada, na verdade, ele corresponde a um algarismo. Ele corresponde ao algarismo 0, porque 0 significa nada. Quando a gente tem um 0 no meio de alguma coisa, a gente desenha. Quando ele está na frente, a gente não desenha, porque não faz diferença escrever ou não escrever.
Se eu colocasse aqui, desenhasse aqui o número 0, o algarismo 0, né? O número continuaria sendo 21. Então, nesse caso, como ele está no começo do número, a gente não desenha, mas é como se ele estivesse aqui. Então, por isso que o 21 fica para cá. Porque se eu tenho 3 algarismos em cima, eu também tenho 3 embaixo. Então, porque nesse caso, nós não precisamos desenhar os algarismos zeros que estejam na frente. O próprio 348, ele também poderia ter outros algarismos aqui zero. Mas para que desenhar se eles não significam nada, nesse caso? Porque estão no começo. Então, aqui a gente não desenha, mas tem que considerar, como se tivesse aqui o algarismo zero. Por isso, por exemplo, que o sinal da operação que a gente está fazendo não pode ser colocado aqui embaixo, tem que ser colocado ao lado, tá certo? E aqui eu tenho a linha que divide para a gente saber que está fazendo a soma, ou o cálculo, né? Outros cálculos também utilizam a linha. E aí eu somei 8 com 1 que deu 9, 4 com 2 que deu 6, o 3 com o 0 que deu 3. Mas essa não é a única maneira de fazer cálculos. Pode ser que você tenha feito de outro modo. Se você conseguiu chegar a esse mesmo resultado, que é 369, tá ótimo, porque não é obrigatório que use somente uma maneira de fazer. Pode-se usar qualquer outra estratégia para fazer o cálculo. O importante é que a gente consiga resolver. Algumas estratégias podem ajudar a resolução dos cálculos que nós temos que fazer, e por isso nós aprendemos essas técnicas, mas elas não são obrigatórias, elas são uma alternativa. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para chegar ao mesmo resultado. E aí, você conseguiu? Tomara que sim. Nós todos vamos querer ficar sabendo depois como é que foi isso, tudo bem? Então, nas próximas aulas, nós vamos partir desse princípio para poder descobrir quais são as técnicas que podem ser utilizadas, que podem nos ajudar a resolver os cálculos que nós precisamos. Então, até a próxima aula!